Oi, gente, aqui é o Otávio Torrão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje esse vídeo aqui eu estou fazendo ele em loco, em um lugar que não tem sinal de celular. Então, para deixar um conteúdo relevante para vocês sobre como é que se dá fluxo ao trabalho do consultor agroflorestal. Ou seja, como é que você que quer se tornar consultor agroflorestal pode trabalhar continuamente sem deixar, sem parar. Você trabalhar o ano inteiro sem parar. Como é que você compreende isso, né? Isso é um processo. Quando eu comecei a trabalhar como consultor, ninguém conversava sobre isso, ninguém discutia. Então eu sentia muita falta disso. E devido a esse sentimento é que eu hoje estou produzindo esses vídeos para ir tentando ajudar outras pessoas que querem se tornar consultor agroflorestal a chegarem ao seu objetivo, né? Ou seja, ter uma boa carteira de clientes e ter trabalho constante e bem remunerado. Como é que você alcança isso? Vamos hoje começar aqui a explicar um pouco para você, né? Existem várias etapas desse trabalho que precisam ser respeitadas para que você consiga construir esse fluxo de uma forma perene, né? Então, assim, a nascente do seu trabalho tem que estar jorrando para que você consiga tornar ele sustentável, né? Não existe trabalho sustentável sem remuneração. Não, pelo menos para quem precisa ter uma remuneração, tá certo? Então, se você precisa ter uma remuneração, você é como eu, você não tem sua terra própria, ou tem, mas deseja plantar em vários ambientes diferentes, deseja trabalhar em vários ambientes diferentes, a profissão de consultor agroflorestal, técnico agroflorestal pode servir, cair como uma luva para você, né? Então, como caiu para mim, eu me sinto muito satisfeito trabalhando com isso, porque veja só, eu vou mostrar para vocês um pouco dos resultados aqui, ó. Isso aqui foi um plantio que a gente fez em agosto, tá certo? Em agosto para setembro já, no final das chuvas ali a gente tem uma crotalária junto da bananeira. Crotalária, essa aí eu deixei sem manejar de propósito para ter sementes dela. Agora já está chegando a hora de colher. Semana passada a gente fez um manejo aqui do feijão de porco, da mandioca, das glicídias, demos uma raleada, também roçamos o chão. Nessa roçagem a gente não rastelou e chegou para o pé das plantas, a gente só deu uma ajeitada. Também estamos fazendo uma caprina seletiva e uma colheita de feijão de porco, tá? Vocês estão vendo ali, ó, tem um feijãozinho ficando maduro ali. Então tem muito feijão de porco para colher, ó. Semana que vem ainda vai ter mais. Então a gente deixou os feijões que estavam sendo produzidos embaixo para colheita. Aqui, ó, a taioba, a gente está num terreno bem arenoso, mas é um terreno arenoso que por baixo é argiloso. Então a gente plantou uma taioba para experimentar e olha aí como ela tá linda, se desenvolvendo super bem. Bananeira se desenvolvendo bem, aqui a crotalária junto com a mandioca, a glicídia, harmonicamente com um rambutã aqui por baixo, que está um pouco amarelado. A gente teve muita chuva, então várias plantas deram uma amarelada pelo excesso de água, né? Eu estou no sul da Bahia, então quem está aí acompanhando sabe que o sul da Bahia viveu dias bem difíceis no último mês, né? Muita água. Mas a gente conseguiu tirar proveito dessa muita água aí. Algumas plantas deram uma amareladinha, ó, como esse coqueiro aí. Nossa, ele quase morreu aí. Ele não gostou, porque a terra dele ficou meio lavada. Foi um coqueiro que nasceu espontâneo aí, a gente deixou. Mas a gente tem uma plantinha ali como o rambutã, especialmente sentiu bastante, né? Olha aí como ele está bem amarelado. Ali temos um cacau vindo de semente, ó, uma laranja super feliz ali soltando folha nova, um limão plantado de semente. Então, muita coisa de semente ficando feliz, né? Então, o que acontece? A gente fez esse plantio aqui em agosto para setembro. Então, ou seja, ele está com em torno de 3 a 4 meses, ele tá completando. Foi um plantio sem nenhuma irrigação, a gente contou com boas chuvas, mas a gente também contou com um período entre setembro e outubro de seca, sem chuva nenhuma. Então, nesse período de seca, sem chuva nenhuma, ninguém fez irrigação, nem nada. E a gente teve medo de algumas coisas serem perdidas, mas logo depois vieram chuvas muito boas a partir de outubro, culminando com um excesso de chuva.
certo? Então veja bem, quando a gente prepara um plantio, tem vários ciclos que precisam ser cumpridos. E é nesses vários ciclos onde o consultor agroflorestal faz sua demanda de trabalho. Então, quando ele vai planejar a sua área, ou a área que ele vai plantar para um proprietário, para uma outra pessoa, a primeira parte desse trabalho é uma visita técnica. E essa visita técnica, ela obviamente precisa ser custeada, né? Porque para você se deslocar até uma propriedade rural, né, você tem que dedicar pelo menos um período do dia, um turno do dia para uma visita técnica, porque normalmente a gente trabalha em propriedades rurais. E mesmo que seja numa cidade, visitar um quintal que seja, você precisa chegar e avaliar, né? Então, quando eu fiz a visita técnica nessa propriedade, eu identifiquei que ali naquela posição abaixo tem uma nascente e que essa parte do topo estava totalmente degradada. O planejamento da área é ter uma casa ali em cima, na parte mais alta, perto da estrada. Então, a sugestão inicial foi de que toda essa área abaixo da casa, entre a casa e a mata primária que está se formando ali, fosse ocupada com uma agrofloresta, visando fortalecer a nascente e visando fortalecer a soberania alimentar do morador que vai ocupar essa área e dos outros moradores que vão ocupar uma área mais abaixo dessa propriedade. Então, a gente fez o planejamento aqui, calculou a área deu em torno de 7.000 metros quadrados, deu em torno de 6.000 metros quadrados, né? 5 a 6.000, aliás, não foi 7 não, 5 a 6.000, né? Aqui a gente tem uns adubos, um pouco de esterco que a gente vai aplicando, porque como temos baixa disponibilidade de mecanização, um bom adubo ajuda a gente a dar o start inicial. Mas pensem bem, há 4 meses atrás isso aqui estava só sapé, essa outra samambaia, ó, essa samambaia ela é indicativo de solo ácido e raso, então tinha muita samambaia, tiririca, sapé, e hoje, 4 meses depois, temos uma série de plantas crescendo aí sem que fosse feita uma correção de solo. Aqui a gente apenas aplicou um pouco de esterco de galinha. Toda essa área aqui pegou, se não me engano, 3 sacos de esterco de galinha. Ou seja, a gente usou realmente muito pouco. Também porque a gente não tinha disponibilidade, então foi uma combinação. Mas aí a gente procurou compensar isso com matéria orgânica, deslocando matéria para cá. E está dando certo. De um modo geral, está dando bem certo. Usamos sementes, mudas, hastes. Então tudo isso foi no planejamento. Então quando a gente começa a implantar uma área como essa, a gente precisa ter uma base de dados que nos diga quanto tempo de trabalho a gente vai ter e qual o custo desse trabalho, né? Então assim, como é que você forma essa base de dados? Isso é uma informação muito importante para quem quer ser seu consultor. Não adianta você cobrar por empreita se você não sabe quanto custa o metro quadrado do seu plantio. Por exemplo, com hortaliça, com plantio de entrelinhas ou sem o plantio de entrelinha, onde na entrelinha você vai ocupar com capim ou vai deixar a própria vegetação local, que foi o nosso caso aqui. A gente deixou a vegetação local porque tinha muita tiririca. E a tiririca ela libera bastante exudato quando a gente poda ela, tá? Então a gente preferiu manejar a tiririca. E a gente está manejando ela. Ela não é tão boa quanto o mombaça. A gente está inserindo o mombaça aos poucos no sistema. Então isso ainda é um sistema que ainda tem coisas a serem plantadas e serem trabalhadas. Não é um sistema que está com todas as suas fases de plantio completas, mas ele está, digamos aí, faltando só esse trabalho de entrelinha. A gente teve um excedente de maniva de aipim que a gente plantou ali. Temos uma fiação aqui, ó, que também era um desafio, né, sobre como ocupar a área devido à fiação. Então, com tudo isso, a gente começou a planejar essa área. Então, quando eu trago essa informação que é importante ter uma base de dados, isso diz respeito também ao consultor desenvolver habilidades de, por exemplo, de criação de planilhas de controle, onde ali você consegue controlar
a sua hora de trabalho ou a sua diária, dependendo da sua realidade, a hora ou a diária de trabalho da mão de obra que está trabalhando com você, custeio de sementes, de mudas, de maquinário, caso haja, custeio dos insumos que vão ser usados, custeio de todo o trabalho. Quando você começa a ter uma base de dados que você vai alimentando um trabalho após o outro, você vai conseguindo ter gradativamente informação suficiente para dizer quanto que custa o metro quadrado do seu plantio, daquele determinado tipo de plantio ou de outro determinado tipo de plantio. Então, a formação dessa base de dados é muito importante. Então, no meu caso, tenho planilhas que eu vou controlando todos esses custos, onde eu apresento esses custos para o cliente, e se eu tenho dados suficientes para poder planejar uma empreita, por exemplo, eu posso sugerir uma empreita. Mas se eu não tenho dados suficientes, eu vou dizer, olha, eu não tenho como calcular a empreita, então o ideal é que a gente calcule por diária, por passo a passo, né? Cada fase. Mas a média custa X, porque devido à minha experiência, a média desse tipo de plantio que a gente vai fazer aqui vai custar X. E aí você vai dando informações para que o cliente possa decidir o que ele quer fazer e como ele quer fazer, tá certo? E aí, a partir disso, vejam bem, a gente fez o plantio em setembro. No mês seguinte, a gente fez uma reposição de espécies que haviam falhado, principalmente feijão de porco, plantas de serviço, banana, né? Depois, no mês seguinte, a gente, né, foi acompanhando, então a gente foi também expandindo para o lado de cá, que é uma área que tem um mês que foi plantada, então pegou essas últimas chuvas bem fortes, mas agora está um sol bem forte também. Então a gente ainda não manejou as entrelinhas também, a gente primeiro plantou todas as linhas da área inteira e agora a gente está começando a fazer os manejos de linha e a ocupar as entrelinhas, que vão ser ocupadas com matéria orgânica, basicamente, né? E alguns roçados, né? Mas é basicamente plantio de matéria orgânica para fortalecer o solo, que é extremamente pobre, para que a nascente também possa se fortalecer com a quantidade de matéria orgânica. Então, numa segunda fase, a gente começou a fazer os manejos de capina seletiva. Então, já teve a primeira capina seletiva aqui com 2 meses. Agora que está fazendo 4 meses, a gente está fazendo uma segunda. E a gente está fazendo a segunda poda também de feijão de porco, destocando o topo das mandiocas, das manivas de mandioca. Vou mostrar para vocês aqui. A gente destocou a maniva da mandioca. Tá vendo? Ó, ela já brotou de novo, ó. Tem uma semana que a gente destocou, ó, lá, o brotinho já, como já tá, com uma semana. A gente destocou também, tirou o excesso de galhos das gliricídias. A gente não destocou ela, mas normalmente eu também destoco a ponta do galho, como eu fiz aqui agora. Então eu faço para ir liberando o exudatos no solo, né? A gente fez o manejo, fez a capina seletiva, fez a poda do feijão de porco, no nosso caso aqui, fez o destocamento da mandioca e das gliricídias, né? Fez uma reposição de sementes, aonde houve falha de plantio, então a gente jogou mais uma bomba de semente, então tem várias coisas novas brotando aí dentro também. Então, quer dizer, são 4 meses e nesses 4 meses a gente trabalhou aqui e em outras áreas também, onde estão em outros momentos dos processos evolutivos do sistema. Então, cada sistema que você planta entra em um processo evolutivo. E o acompanhamento que o consultor faz é fundamental para dizer quais as atividades que vão ser feitas na sequência. Cada uma dessas atividades visa a manutenção e o desenvolvimento do sistema. Então a gente tem aqui, né, por exemplo, a gente já reduziu uma parte das bananeiras, haviam bananeiras que nasceram várias juntas, assim, a gente reduziu, aqui foi uma que tinha umas 3 ou 4, a gente deixou essas 2 que estão mais fortes. Quando elas se desenvolverem mais, a gente vai reduzir mais uma,
vai ver qual a muda que vai ficar mais forte, vai tirar mais fraca. E assim a gente vai alimentando, retroalimentando o sistema. Então a observação e o acompanhamento dos sistemas plantados são fundamentais para que se gere fluxo e demanda de trabalho, né? Se você não acompanha, você não sabe em que pé está, você não tem como dizer o que precisa ser feito. Então é muito importante nisso também a sinceridade máxima. Ó, a zinnia, uma florzinha que eu planto bastante para atrair abelhas também, tá certo? E também porque ela também faz associação de micorriza. É muito importante compreender essa criação de demanda. Então, gente, é muito importante que a gente seja muito sincero, muito honesto com os nossos clientes, porque a gente está atuando numa área nova, uma área onde a gente não tem bases, diretrizes, onde a gente pode dizer como é que as coisas vão se dar. E assim, quem trabalha na área de agricultura sabe que a gente sempre lida com riscos, né? Então tem o risco de simplesmente, apesar de naquele mês você esperar uma determinada média de chuva, vir uma média ou muito inferior ou muito superior. E as duas coisas serem prejudiciais para o seu trabalho, para o seu plantio. Então é sempre muito importante colocar, além de apresentar para a pessoa que está te contratando as possibilidades de lucro ou de ganhos ou de desenvolvimento do seu sistema, também os riscos de se plantar naquela época que está se escolhendo. Aqui a gente plantou já no final da chuva, mas o inverno tinha sido muito fraco e a gente já tinha visto que havia uma previsão de chuva para a primavera, então a gente apostou nisso. Teve um mês ali de seca, onde as coisas se sentiram bastante, a gente teve perdas de mudas, né, de sementes germinadas, de algumas coisas que a gente precisou repor. Então o acompanhamento ele é fundamental para se determinar o passo a passo do seu trabalho. Uma outra coisa que é muito importante nesse trabalho, né, nisso que eu chamo de, né, criar demanda, não é que é criar demanda, né? Eu acho que eu ainda não achei um termo melhor, mas a gente precisa fazer com que a informação chegue às pessoas, que as pessoas entendam o que é plantar um sistema agroflorestal. E plantar um sistema agroflorestal não é só você chegar ali e botar as mudas no chão, né? A gente precisa saber informar todas as consequências de se trabalhar com um sistema agroflorestal. E eu vou dizer que a grandíssima maioria das consequências são totalmente positivas. Eu nem sei se tem alguma negativa. Eu vou dizer que talvez a consequência negativa seja que você tem que assumir uma responsabilidade de cuidar daquilo que você está plantando. E isso deve ser deixado de uma forma muito clara para as pessoas que estão contratando, né? Porque um erro muito comum é aquilo que eu chamo de agrofloresteiro romântico, né? Tipo, ele quer plantar porque ele quer que os pássaros cheguem, que quer que a nascente seja recuperada, então ele quer muito fazer e ele quer muito fazer acontecer, mas ele muitas vezes não explica que isso tem um passo a passo, tem um processo, tem um ponto de partida e esse ponto de chegada talvez você não tenha como prever quando ele será, no caso da recuperação de uma nascente, porque você não tem como tirar um raio-x do subsolo, né? Depende muito da formação do seu subsolo, por exemplo. Mas as pessoas querem muito chegar nesse ponto e muitas vezes elas priorizam plantar determinadas espécies porque vai atrair o passarinho e não prioriza cuidar do solo para atrair as minhocas primeiro. Então não adianta você inverter a pirâmide da vida, né? Então isso aí é o que eu chamo da pessoa que ainda está numa fase amadora, né? Que ela ainda está num romantismo. Porque existe um lado romântico que é muito bonito, né? A gente vai plantar água, né? Prazer interno e amor incondicional, como diz o mestre Ernesto. Então isso tudo é muito lindo, né? Olha, a gente tem uma nascente ali linda que eu vou filmar para vocês já já, que a gente está fazendo todo esse trabalho para proteger ela. Mas não adianta eu passar com o carro por cima dos bois, querer pular etapas para poder fortalecer essa nascente. São etapas. Quando essas árvores de serviço crescerem, que aqui tem jaca, tem jambo, tem jamelão, tem muita gliricídia,
tem muito fedegoso-açu. Quando essas árvores crescerem, a gente vai vir com a motosserra e vai derrubar. Não pode ter pena, porque o passarinho come o jamelão. Eu tenho que alimentar primeiro as minhocas, gente. Então, certo? Primeiro as minhocas, e se tiver muita minhoca vai ter muito passarinho. Porque a cadeia da vida exige que a gente tenha esse olhar, certo? De alimentar primeiro a base, fortalecer a base para que o topo fique equilibrado, tá bom? Então, gente, quem está no caminho da profissionalização, uma das sugestões que eu dou é essa, tá certo? Que se atentem a trazer de uma forma pragmática os resultados e a metodologia de trabalho que você está adotando, certo? Então é muito importante você entregar um croquis para o seu cliente do que vai ser feito, aonde está mensurado, a quantidade de mudas, sementes que ele vai precisar, quantidade de insumos que serão necessários, previsão de trabalho, com quantidade de gente, previsão de custo por metro quadrado ou para cada 1000 metros quadrados, depende da dimensão. Se eu estou trabalhando no nível de hectares, o custo por hectare, se eu estou trabalhando num nível menor que o hectare por cada 1000 metros quadrados, e for um quintalzinho por metro quadrado, né? Um quintal, porque tem quintais ali de 200 metros quadrados onde se pode fazer trabalhos incríveis. Quanto menor e mais adensado e esse trabalho for sendo feito bem feito, mais lindo fica. Então, não é o tamanho do lugar que você está trabalhando que vai dizer se seu trabalho é bom ou não, tá? E não é mesmo. Claro que quanto maior for a dimensão, maior são os desafios. Por exemplo, você trabalhar uma área de 6.000 metros quadrados, com pouca mão de obra qualificada, com pouco equipamento, pouca ferramenta, né? Baixa mecanização, é um grande desafio. Então, para você assumir esse desafio, você tem que saber mensurar as fases desse desafio, tá certo? E ter a certeza, juntamente com o seu contratante, de que vai cumprir todas as fases desse desafio. Aqui hoje eu vim dar uma olhada para saber qual é a fase seguinte desse desafio. A fase seguinte desse desafio que eu identifiquei é, como a gente ainda não tem as entrelinhas ocupadas e a gente não tem como fornecer biomassa para as nossas linhas de árvore de uma forma mais substancial, então a gente já tinha comprado um pouco do estrume de galinha para dar uma incrementada, porque a gente não tem recurso suficiente para trabalhar 100% na sintropia ainda. Aqui eu não consegui nem acho suficiente de margaridão para uma área de 6.000 metros quadrados. Quando você começa a trabalhar com áreas maiores, você vai vendo que o desafio de escalonar a quantidade de insumos é muito grande. E quando você trabalha numa outra dimensão, às vezes você tem que recorrer às muletas, como diz o Ernesto, que são os insumos. Nesse caso aqui a gente está recorrendo às muletas, que são os insumos, tá bom? Então a gente vai fazer agora, a gente está se preparando para finalizar essa fase da carpina seletiva, da roçagem, da poda de feijão que a gente fez, e vamos entrar com uma adubação, que a gente está prevendo que vai vir chuvas até fevereiro ainda. Então a gente quer aproveitar essas chuvas, e se essas chuvas vierem até fevereiro, a chance da gente entrar março, abril, maio com um sistema exuberante é muito grande. E aí quando as chuvas de junho e de julho, que são as chuvas de inverno, vierem, que são as chuvas esperadas, que a gente está esperando, tem o fator risco, né? Mas a gente espera que o sistema esteja num nível de abundância que a gente consiga, em um ano, estar colhendo banana. Quando chegar setembro de agora, de 2022, a gente já esteja colhendo banana aqui, né? Já colhendo banana e já colhendo também alguns citros que a gente plantou aqui, que são enxertados. Então, a gente quer começar a colher batata doce, colher aipim. Para que isso aconteça, a gente tem que ir fortalecendo o sistema. Então, aqui também a gente tem falhas de aipim, falha de feijão, então a gente está colhendo esse feijão para repor a falha, e vamos também, não, seu Edson? E vamos também fazer uma reposição de aipim. Uma outra coisa que eu, como consultor, adoto é a meliponicultura. Então, toda a propriedade que eu trabalho, eu espalho iscas
para a gente ver a viabilidade de criação de abelhas e também para a gente observar as abelhas que vivem no ambiente. E com isso também a gente saber se quando a gente está produzindo, se o que está faltando é adubo ou é polinizador. Para vocês terem uma ideia, a uruçu, por exemplo, pode aumentar em até 30% a 40% a produção de quiabo, tomate, goiaba, né? Todas essas frutas que têm sementinhas dentro, né? Cada sementinha dessa é um pólen que foi polinizado por uma abelha ou por um polinizador. Então é muito importante que a gente não só trabalhe com a parte vegetal, mas que a gente consiga incluir minimamente o elemento animal também no nosso sistema, seja através das minhocas, dos pássaros ou das abelhas, né? Esses três eu diria que são muito interessantes de serem incluídos dentro dos sistemas. Eu especialmente trabalho com a inclusão de abelhas sem ferrão, né? Eu também pesquiso essa área, então eu vou capturando essas abelhas e já vou deixando elas na própria propriedade, né? Boto a caixinha, já deixo elas na própria propriedade. E geralmente é muito gratificante, tanto para o proprietário, quanto para mim, quanto para todas as pessoas que estão trabalhando. E é também mais uma fonte de trabalho para o consultor, né? Quer dizer, o consultor tem que se manter ocupado, trabalhando. E quando você fala de ecossistema, o ecossistema é um ambiente complexo. Dentro dessa complexidade, cabem muitos elementos para serem controlados, serem vistos, serem estimulados. E é aí aonde o trabalho do consultor não para. Tá certo, galera? Essa é a melhor parte, é não parar e ter sempre aquilo, ter sempre algo o que fazer e que esse algo seja gratificante. Então, gente, ó, essa é a principal razão do nosso trabalho. Olha aí. Nascentezinha. Tem um broto d'água bem ali, aí onde vocês estão vendo, e o outro é bem ali, ó. Agora que choveu bastante, ela está brotando mais aqui em cima. Um processo muito interessante da recuperação de nascente é isso. Quanto mais água você tem no solo, mais acima o seu ponto-chave vai ficando. Mas aqui é o ponto-chave, o declive, ó. A gente vai ver que aqui tem uma rampa, né? Ali tem outra rampa. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Tá. Ali tem outra rampa, assim, é bastante declive aqui todos os lados. E exatamente aqui é o ponto-chave do nosso terreno e é onde a água está brotando. Então a água brota, aqui forma uma pequena planície, é bem característico das nascentes, tá certo? E eu vou mostrar mais ali para baixo como é que é. Olha aqui, ó, já estamos aqui mais ou menos 15 metros abaixo. Olha só como a água já corre com muito mais força. Tá vendo? Vou tentar passar de lado aqui, mostrar mais para vocês todo o percurso dessa nascente. Aqui é um ponto interessante de ser mostrado. A gente está mais ou menos 20 metros abaixo do local onde a água mina, onde é o primeiro ponto-chave desse terreno. E aí a gente consegue observar a nascente brotando, né? Quer dizer, correndo. Mas quando a gente fica muitos dias sem chover, geralmente ela brota aqui, 20 metros abaixo lá do primeiro ponto-chave, tá certo? Então aqui é onde a gente nota que ela desce quando já fica mais dias sem chover. A tendência é que quando fica mais dias sem chover, ela vai brotando cada vez mais abaixo desse talveg, né? Que é a forma técnica como a gente chama esse ponto mais baixo entre dois relevos acentuados, né? Um de um lado do outro, onde a água corre no meio. Então esse talveg conforme vai secando e a resistência dele vai diminuindo, ele vai brotando cada vez mais para baixo. Mas tem um ponto ali que parece que ele corre o ano todo. Eu estou acompanhando a propriedade aqui, ainda não tem um ano, então ainda não temos dados suficientes para saber se ele realmente corre o ano todo. Então, gente, essa é a principal razão do nosso trabalho, tá? Ver essa água correndo. Aqui nesse ponto, a gente já está mais ou menos 50 metros abaixo daquele outro ponto lá, onde a nascente foi filmada, onde é a nascente.
Então aqui a gente está mais ou menos a 50 metros da nascente. E olha aqui como a água já corre muito mais forte. O que significa? Que tem mais água brotando de lá para cá, né? E lá não é o único ponto de brota de água. Por isso que a água vai ficando mais forte. Então, todo o nosso trabalho visa a manutenção dessas águas correndo, tá bom? E temos observado. Agora estamos há mais ou menos 10 dias sem chover. E a água está correndo com bastante força ainda. Foram chuvas muito fortes. As chuvas muito fortes geralmente vão embora também muito rápido. E aqui a gente está conseguindo frear a água o suficiente para manter a água correndo com força, apesar dos 10 dias sem chuva, né? A intenção é que essa nascente se torne cada vez mais perene e constante e estável. Quando ficar 1 mês, 2 meses sem chover, ela continue correndo, tá bom?